Brasil é campeão, isso a gente não tem que se orgulhar, tem que denunciar, de assassinato de defensores dos direitos humanos e de ambientalistas. O meu estado do Pará é o estado que tem mais casos, né, de assassinato de ambientalistas e defensores de direitos humanos, e essa lógica precisa ser revertida. O Estado brasileiro assinou normas internacionais e convenções que garantem a guarda e aplicação dos direitos humanos aqui no país. Participa, inclusive, da revisão periódica universal da Organização das Nações Unidas, que verifica o cumprimento das obrigações e compromissos de direitos humanos assumidos pelos Estados-membros da ONU. Mesmo assim, o país não conseguiu evitar, segundo as Nações Unidas, o assassinato entre 2015 e 2019 de 175 ativistas que defendiam os direitos humanos no Brasil. Eu estou falando aí do assassinato, né, de líderes indígenas, né, e do que a gente chama de defensores de direitos humanos, em sua maioria ambientalistas. A gente tem ainda o índice, né, de letalidade policial muito elevado, né? Então é como se o direito mais precioso, o direito à vida, né, fosse violado sistematicamente sem uma resposta ainda, né, à altura do Estado. Mas o que são mesmo os direitos humanos? São direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre outros. O Quilombo Mesquita representa a resistência nos dias atuais a uma das maiores violações de direitos humanos na história do Brasil, a violação à liberdade. Apesar de o Brasil ter abolido a escravidão há 134 anos, o último das Américas, as comunidades remanescentes de quilombos enfrentam constantes ameaças, preconceito e racismo, segundo a descendente do Quilombo Mesquita e líder comunitária, Sandra Braga. O Quilombo Mesquita, ele fará 276 anos, agora dia 19 de maio de 2022. E até hoje ainda lutamos com a invisibilidade, com a negação desse direito ao território. Há um interesse muito grande, né, de tornar isso aqui como área de especulação imobiliária, porque é uma terra muito boa, é um lugar muito agradável de se viver, muito próximo, né, aqui hoje nós estamos, eu canso de dizer que aqui é uma cereja do bolo, mas essa cereja ela é nossa, é o nosso território que foi circularmente, né, deixado pelos nossos ancestrais, que nós temos o dever de cuidar, porque é um lugar muito rico, muito bom de se viver. Reginaldo Pereira, quilombola, denuncia que a terra de sua família no Quilombo Mesquita foi invadida por fazendeiros. Ele mostra a diferença do seu território, onde há uma diversidade de culturas para a subsistência de seu povo, e o território invadido, com vários hectares de monocultura que não serve para alimentação e manutenção do quilombo. Reginaldo denuncia que, além da invasão, sua família sofre com os agrotóxicos que são aplicados na lavoura e também por outras consequências do desmatamento. Não tinha cerca. Quem fez essa cerca aqui todinha foi eu, na mão, porque o pessoal estava entrando aqui à noite, a gente não sabia quem era. Eu fiz a cerca, dividi aqui, esperei eles plantar aqui para a gente saber o que a gente podia mexer e o que não podia mexer, porque todas as vezes que a gente ia fazer uma cerca ou fazer alguma plantação, vinha um bocado de polícia e mandava a gente retirar tudo. Mesmo a gente com o documento na mão. Quando eu mais a minha tia, nós estávamos plantando isso aqui, ó, esses milhos, eles batendo veneno aqui, agrotóxico, muito forte. Eu tenho uma tia que ela tá bem debilitada ali, ó, minha avó morreu justamente por causa desse agrotóxico. Preservar os direitos das comunidades quilombolas está entre as 242 recomendações dos países membros das Nações Unidas feitas para o Brasil dentro da Revisão Periódica Universal. Para ajudar a fiscalização da evolução das recomendações, foi criado em 2019 o Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal, sediado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Propusemos que a ONU estudasse para que fosse possível, né, a celebração de um acordo de cooperação entre o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara,
para que nós tivéssemos um instrumento de monitoramento das recomendações que são exaradas pelos países membros da Revisão Periódica Universal. Foi uma grande conquista e é importante dizer, Sandra, que esta é uma experiência inédita no mundo e que vem sendo observada como uma experiência exitosa que deve e pode ser replicada em outros países onde a ONU tem atuação. A maior parte das políticas brasileiras sobre direitos humanos se torna lei depois de passar pela aprovação de deputados e senadores e pela sanção do presidente da República. Aqui no Congresso, há vários projetos que podem contribuir com a evolução das recomendações sobre direitos humanos. Mas, para a Organização das Nações Unidas, há também projetos que podem colocar em risco esses direitos. Os direitos humanos são fundamentais em um Estado democrático para que seja um Estado democrático de direito, mas também para avançar na luta contra a desigualdade. Isso é particularmente importante na América Latina. Sabemos que a América Latina é a região do mundo que sofre um grau de desigualdade maior que qualquer outra parte do mundo. Foi aprovada aqui nesta casa a urgência do PL 191, que tenta, no momento de pandemia, no momento que está mais frágil os direitos humanos, aprovar um projeto que visa explorar os recursos naturais dentro das terras indígenas. Selma Luiza e Jorge Galdino, da etnia Yawanawá, moram em aldeias indígenas na região do Rio Gregório e na região de Feijó, no Acre. E contam que convivem com ameaças de invasão de terras por madeireiros e com a contaminação dos rios que servem à subsistência de suas tribos. O rio Envira é muito poluído, então também da onde a gente toma um banho também e não faz muito bem para a nossa saúde também. A água de lá é muito poluída. Que vem dessa cidade? Que vem dessa cidade, município de Feijó. Então fica um pouco assim dificultoso também até de nós se alimentar da pesca também, né? A gente até vive hoje numa parte da área que ela não foi ainda homologada. Então a gente corre esse risco de a nossa terra ser tomada pelos madeireiros, né? Como a gente tem ouvido há muito tempo falar sobre isso. Das 242 recomendações feitas ao Brasil sobre direitos humanos, 10% mencionam expressamente os direitos humanos dos povos indígenas. O Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal, para fiscalizar as recomendações feitas ao Brasil, utilizou como metodologia a realização de audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, nas quais foram ouvidas a sociedade civil organizada, entidades que representam populações em situação de vulnerabilidade de direitos, associações, coordenações e lideranças de movimentos sociais. Foram realizadas 26 audiências públicas que promoveram uma radiografia sobre as recomendações de direitos humanos feitas ao Brasil. Esses 26 encontros se transformaram em relatórios que mostram os avanços e os retrocessos dos direitos humanos no Brasil. Todas as recomendações foram analisadas, todas, sem exceção. E essas recomendações foram analisadas se houve avanço, se ficou do mesmo jeito que estava quando o Brasil recebeu aquela recomendação, ou se houve retrocesso. Então, há uma análise específica de cada recomendação, e isso será apresentado ao mundo na ONU. O INCRA, sim, tem um papel de vir fazer todo esse trabalho de desintrusão, titulação dos nossos territórios hoje, juntamente com a Casa Civil e Governo. Mas o que acontece? Há um racismo que a coisa não anda. Não há orçamento destinado para as áreas, para a titulação dos territórios quilombola. Os relatórios, além de serem divulgados para o mundo, podem servir de norte para a promoção de políticas públicas eficientes na área de direitos humanos. O que a gente mais tem hoje no Brasil, né, é até uma coisa que o ex-ministro Roberto Mangabeira Unger, né, chamava de programismo. Né? Nós temos várias ações, várias iniciativas, muitas delas sem orçamento, né, sem escala, sem capilaridade, né, com muitas boas intenções,
né? Mas muitas vezes sem estrutura para funcionar. Lutar pelo território, lutar pela terra, lutar pela nossa dignidade é dar valor ao que nós recebemos. E é isso que nós temos que fazer valer. O que a gente mais quer é ter a nossa liberdade, viver a nossa vida como nossos antepassados, né? Zelando pela nossa cultura.